Fala galera, meu nome é Caliel e eu vim trazer aqui um comparativo entre as scooters da Yamaha e da Honda de baixa cilindrada, a Elite e a Neo. Mas por que você escolheria uma scooter? E para que tipo de pessoas essas motos são voltadas? Basicamente, esse tipo de moto é voltado para pessoas que procuram uma posição mais confortável e uma facilidade maior a pilotar, já que as scooters têm o seu câmbio automático, ou seja, você apenas acelera e freia. Outra das vantagens desse tipo de moto é que geralmente você tem um porta-objetos embaixo do seu banco, que geralmente dá para você colocar um capacete, objetos, quando você vai para a faculdade, colocar uma mochila ali pequena, ou então colocar até alguma coisa para não pegar chuva. Geralmente uma desvantagem desse tipo de moto é que elas são bem baixas, então tem uma facilidade um pouquinho maior para você dar aquela ralada básica quando você passar pelo quebra-mola. Principalmente quando você se leva um garupa e o peso da moto, por ela já ser baixa, duas pessoas, por mais que não tenha um peso muito elevado assim, a moto já é baixa, então leve em consideração que esse tipo de moto geralmente é um tipo de moto para você ir para a faculdade, para o trabalho, geralmente em pisos mais regulares, um asfalto, por exemplo. Principalmente essas duas motos que a gente está falando aqui, que é a Elite e a Neo 125. As duas motos elas são relativamente baixas, então quando você coloca bastante peso nelas, imagina o sofrimento que deve ser para poder você passar por um quebra-mola. Outra desvantagem desse tipo de moto geralmente também é o seu tanque de combustível. Geralmente esses tanques eles são bem reduzidos. A vantagem é que essas motos, mesmo com tanque pequeno, elas são bastante econômicas, principalmente a Elite, que vamos falar daqui a pouco. Vamos lá, a gente vai começar, certo, pelas duas motos de baixíssima cilindrada, que é a 125 da Yamaha e a 125 da Honda. São as duas, Elite e Neo. As duas oferecem porta-objeto sem tampa abaixo do seu painel. O que é esse porta-objeto? Esse que está aparecendo agora na imagem para vocês. É um porta-objeto para você colocar um celular, é para você colocar uma carteira, uma chave. As duas motos têm seu porta-objetos embaixo do banco. As duas têm mais ou menos a mesma litragem. Uma tem 18 e outra tem 14, mas já daqui a pouco vamos falar sobre isso. Porém, são equivalentes e dá para levar sim um capacete ou alguns outros objetos. As motos têm o seu piso plano e as duas têm seu cavalete central, que ajuda bastante na hora da manutenção. As duas motos ainda trazem os seus faróis em LED, ajudando na visualização da estrada. Não é aquele farol amarelado que fica um pouquinho complicado de ver, não, é o farol de LED mesmo. A Elite, por sua vez, faz seu papel trazendo um painel totalmente digital e de fácil leitura com números grandes e com um relógio. Temos um tanque de combustível maior do que o na Neo da Yamaha. Temos 6.4 litros, freios combinados do tipo CBS. Porém, as rodas da Elite elas acabam sendo menores. Sendo 14 polegadas na Yamaha contra 12 na Honda, a Elite ainda pode se considerar que sai um pouquinho melhor. Por quê? Porque na Elite, pela altura do pneu e pela largura, eles trazem um pouquinho mais de estabilidade e conforto no rodar. Ainda na Elite, a gente tem a capacidade para o porta-capacete de 18 litros e carrega até 10 kg, um pouco maior do que na Yamaha, que seriam uns 14 litros que eu tinha falado antes. Na parte das pedaleiras vem a desvantagem de ser uma peça única junto à carenagem, o que não dá muito conforto para quem vai atrás, já que a parte da carenagem não acomoda direito os pés e fica faltando uma parte. A velocidade final atingida por um Elite, claro, com tudo dependendo do peso do piloto, sem garupa, ela pode chegar até os seus 95 km, o que é um pouco assim interessante, já que a maioria das pessoas acabam pensando em velocidade final quando se pega bastante uma rodovia, o caminho para o trabalho, pega uma BR. Essa é uma das vantagens da scooter, na verdade, o seu consumo. O consumo dessa daqui em questão, a Elite Honda, ela chegou até a marcar 50 km por litro, o que é um baita de um consumo para uma moto desse tipo. É uma moto automática, que você tem facilidade para pilotar. Tem um tanque pequeno de 6.4? Tem um tanque pequeno, mas a gente também encontra um consumo muito interessante aqui, gente. Esse consumo de 50 km com litro junto com o seu tanque de 6.4, eles podem proporcionar a você até um desempenho total de 320 km com um tanque cheio. Dá para você rodar aí tranquilo a semana inteira, talvez até 2 semanas, dependendo do seu trajeto. Vamos lá, agora passamos para a Neo. A Neo, por sua vez, também tem seu farol em LED, claro. Já o seu painel ele é totalmente analógico, de peça única. Não é tão bonito como está mostrando aí na foto, os dois comparados, um ao lado do outro, você vê visualmente que o da Elite ele é um pouquinho mais bem acabado, enquanto o da Neo acaba sendo aquela peça única, fosco. É um pouco sem graça, mas ele é bem funcional.
Como eu havia falado antes, a vantagem da Neo é a sua roda de 14 polegadas, dando mais conforto e ajudando em pisos mais irregulares, mas não tanto. Lembramos que essa é uma moto scooter, não é muito indicada para terrenos prejudicados. Agora vamos falar sobre a plataforma plana, onde você coloca seus pés. Na Elite da Honda você consegue ter um espaço um pouco maior para você movimentar os seus pés. Já na Neo eles ficam um pouquinho mais fixos, o que pode ser considerado bom, já que você fica com os pés mais presos, mais fixados. Ainda na Neo da Yamaha, quem leva garupa acaba saindo um pouquinho mais acomodado, já que as pedaleiras são retráteis, diferente lá na Elite, quando havíamos falado que era uma peça única. Aqui não, são peças retráteis, certo? Pedaleiras retráteis. E o seu pé é um pouquinho mais acomodado, tem um pouquinho mais de espaço ali para um passageiro. O porta-capacete da Neo chega a ter 4 litros a menos, tendo apenas 14. O tanque da Neo também sai perdendo, tendo 4.2 litros. Para esse tipo de moto, que tem um tanque já pequeno, 2.2 litros faz muita diferença. Se você levar em consideração que a Elite já fazia 50 km com litro, 2.2 litros a mais já daria aí mais de 100 km de autonomia para ela. Aqui a gente encontra também um painel que inclui função eco para poder identificar quando se mantém uma pilotagem mais suave, mais econômica. Diferente do modelo Honda, aqui no modelo da Yamaha a gente consegue encontrar um consumo que fica entre seus 35 e 40 km com litro. A Neo 125 possui como item de série o sistema Auto Stop. O que seria esse sistema Auto Stop? É um sistema com o qual o motor é desligado sempre que o descanso lateral é acionado. Ou seja, você está aqui pilotando e aciona o descanso lateral, a moto vai parar. Nesse comparativo que fizemos, a Elite saiu ganhando com seu painel totalmente digital, com o seu tanque de combustível que é relativamente maior, 2.2 litros, o consumo de gasolina que acaba sendo menor, que traz uma economia a mais no seu bolso no final do mês. E as vantagens da Neo, que podemos citar aqui, são a função Eco, que te ajuda a você identificar quando você está pilotando de uma forma mais econômica, mais tranquila, sua roda Aro 14, e a Neo ainda possui o sistema Auto Stop, uma ótima vantagem em relação à segurança. Mas a Elite ela está ganhando em beleza, o que a Honda sempre faz, ela pega suas motos e tenta deixar aquela cara mais bonita, mais arrojada. A Elite também traz aquele painel todo digital que chama bastante atenção, não tem como não notar, e de fácil leitura, é claro. Então a conclusão desse comparativo que a gente pode fazer aqui da Neo 125 e da Elite 125 é que as duas têm suas vantagens, porém você pode escolher tanto uma quanto a outra, que as duas vão te atender muito bem para a proposta delas. O vídeo está chegando ao final e a gente ainda vai fazer mais alguns comparativos aqui, outras notícias, então se inscreva no canal por favor e deixe o seu like.